Saúde as crianças com a paz do Senhor. Glória a Deus, crianças, por mais um COI no lar, não é? Que Deus tem nos concedido a oportunidade de cultuarmos, mesmo pouco distante, mas juntos em espírito, não é? Então, hoje, crianças, nós estamos comemorando um dia especial, não é? Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E desde já eu quero desejar Feliz Dia dos Pais a todos os papais que estão aí, amém? Então hoje, crianças, a lição bíblica está muito boa e nós vamos aprender sobre um papai muito especial, que foi o Papai Noé. Vamos à leitura bíblica? Então, primeiro a gente vai ler, vai ser em 3 partes, tá bom? Pega aí a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo. Toda a família aí, todas as crianças, as mamães, os papais, abre a Bíblia e acompanha aí comigo, tá bom? Primeiro a gente vai ler em Gênesis, capítulo de número 7. Nós vamos ler 5 versículos, do 1 até o 5, tá bom? Que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo, olha aí, diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vida e a semente sobre a face de toda a terra. Vamos agora para o versículo 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E o versículo 5 que diz: E fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Amém? Agora nós vamos para Gênesis, capítulo de número 8 e versículo 15 até o 20, que diz assim: Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Bora agora para o versículo 19. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Amém, crianças? Agora nós vamos para Hebreus, capítulo 11, e o versículo 7, tá bom? Que diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se haviam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, crianças? Então, essa foi a leitura da lição bíblica de hoje. Crianças, o título da nossa lição hoje é Papai, um servo de Deus, feliz e fiel. Qual é o título da lição de hoje? Papai, um servo de Deus, feliz e fiel. E hoje nós vamos aprender sobre Noé, que foi um grande exemplo de pai, de servo de Deus, obediente, temente a Deus e fiel. E nós vamos ver hoje várias características de Noé que todo papai precisa ter para que a sua família seja bem-sucedida diante de Deus. Amém, crianças? Então vamos lá. Noé era um homem justo e bom. A Bíblia diz isso. E conforme tia Carol for falando, vai aparecer aqui do lado as imagens e os versículos, tá bom?
as referências bíblicas, para que a gente não tenha um vídeo tão grandão, tá bom, crianças? Então, Noé era um homem justo, bom, fiel e temente ao Senhor. Noé era um homem casado. A Bíblia não diz o nome da sua esposa, mas a Bíblia diz os nomes dos seus 3 filhos. Você sabe qual é? Sem, Cã e Jafé. Eram os 3 filhos de Noé. Noé e a sua família viviam em dias muito difíceis. A população, a geração ali, né, onde Noé vivia, estava muito corrompida. Elas eram pessoas más, a terra estava cheia de violência. Mas por causa da obediência e por causa da fé e fidelidade de Noé, Deus disse a Noé que destruiria todas aquelas pessoas, aquela nação que estava vivendo uma vida de pecado, crianças. Mas a família de Noé, Deus iria salvar, porque Noé e a sua família eram fiéis ao Senhor. Mesmo em meio àquela geração pecaminosa e corrupta, a família de Noé permaneceu firme no Senhor. Então vamos aprender agora algumas características que nós aprendemos com Noé. A primeira característica, crianças, é homem de fé. Noé foi um homem de fé e a primeira característica é homem de fé. Amém, crianças? Noé teve como exemplo de fé o seu avô Matusalém. Como era o nome do avô de Noé? Isso mesmo, Matusalém. Matusalém foi um grande homem de Deus que viveu até bem próximo do dilúvio acontecer. Crianças, Noé revelou fé quando Deus disse a ele que mandaria um grande dilúvio. E Noé não duvidou do que Deus lhe falou, não, crianças. Ele creu, ele acreditou. Em momento nenhum Noé duvidou. E além disso, ele ainda mostrou para toda a sua família e ensinou a toda a sua família que eles deveriam crer na palavra que Deus havia dito e esperar, não é? Crianças, Noé passou muito tempo construindo a arca, muito tempo mesmo construindo a arca, mas durante e depois todo aquele tempo, ele não duvidou do que Deus tinha lhe falado. Vamos agora para a segunda característica. A segunda característica que os papais e nós também podemos aprender que Noé era obediente. Noé era obediente, crianças. Noé deu ouvido à voz de Deus e fez tudo como Deus tinha lhe ordenado. Primeiro, Noé construiu a arca, que foi a ordenança de Deus. E a referência está aparecendo aqui para vocês, tá bom? Segundo, Noé entrou na arca só com a sua família, que foi o que Deus falou, né? Deus deu oportunidade às pessoas, mas ninguém deu ouvido ao que Noé estava dizendo. Ninguém acreditou no que Noé estava dizendo. Então, Noé entrou na arca com a sua família. Terceiro, Noé colocou dentro da arca os animais que Deus havia ordenado. E quarto, Noé saiu da arca no momento em que Deus orientou. Crianças, isso tudo foram etapas que Noé passou. E nessas etapas, Noé foi obediente e cumpriu tudo direitinho do jeito que Deus tinha lhe ordenado que fizesse. A terceira característica era que Noé era justo e reto. Qual era a terceira característica? Justo e reto. Isso mesmo, crianças. Noé permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu justo e permaneceu diante de Deus reto. Mesmo vivendo em dias difíceis e no meio de uma geração corrompida. Noé avisou as pessoas que se arrependessem dos seus pecados, mas elas não deram ouvido ao que Noé estava falando, que era na direção de Deus, crianças. Mas mesmo assim, Noé não cedeu, permaneceu fiel ao Senhor, permaneceu justo e reto. Crianças, a próxima característica era que Noé tinha comunhão com Deus. Então essa característica é comunhão com Deus. Crianças, Noé confiava no Senhor e vivia pertinho do Senhor. Crianças, quando tudo passou, o dilúvio acabou, as águas baixaram e Deus cumpriu com o que ele falou.
Crianças, qual foi a primeira coisa que Noé fez quando ele e a sua família saiu da arca? Isso mesmo. E Noé, crianças, a primeira coisa que fez foi construir um altar. Oh, tia, mas para que construir um altar? Para oferecer sacrifício ao Senhor em forma de adoração, crianças. Construir um altar é isso, é adorar ao Senhor. Crianças, a quinta característica é Noé se dedicava na obra. Crianças, sabe quantos anos Noé tinha quando Deus o chamou para construir a arca? 500 anos. E sabe com que idade o dilúvio veio? 600 anos. Crianças, foram 100 anos, crianças. E vejam só, no final da vida de Noé, ele morreu com 950 anos. Tá aqui ó, a referência para vocês conferirem na Bíblia Sagrada, tá bom? Crianças, Noé se dedicou muito para construir a arca. Ele se dedicou bastante, era pegando as madeiras e falando a palavra do Senhor para os seus filhos, porque ele precisava educar os seus filhos. Noé, 100 anos estavam se passando. E outra coisa, crianças, era pegando os pregos e falando, mostrando confiança aos seus filhos. Então, crianças, Noé foi um homem que se dedicou na obra do Senhor. E hoje, papais, não temos vivido em dias diferentes. Nós também temos vivido em meio a uma geração corrupta, uma geração má, violenta. E o inimigo tem investido de todas as maneiras para destruir o coração dos nossos filhos. Mas como Noé, Deus lhe confiou, papai, a responsabilidade de trazer ao coração dos seus filhos a palavra do Senhor, confiança, comunhão, alegria, fidelidade. Amém, papai? Então Deus conta com você para ter as características de Noé e construir a arca para que a sua família esteja abrigada no Senhor. Amém, crianças? Amém, papai? Mais uma vez, feliz Dia dos Pais aí a todos os papais do COI. Que Deus continue abençoando as vossas famílias. Então, essa foi a lição de hoje. Tia Carol vai fazer pergunta, tá bom? Vocês vão assistir a lição, já assistiram, né? E vão responder as perguntas aí no grupo, para as tias ver que vocês estão afiados e aprenderam a lição de hoje, tá bom? Um beijo, crianças. Tchau, tchau.